Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Gêmeos. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir pesado, mal, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor. Ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. O eremita, o 5 de paus, o cavaleiro de ouros, e o 8 de ouros. No momento de tirar as cartas, me veio muito forte a frase "o caminho de ouro", quando saiu esse cavaleiro de ouros. Vocês vieram vivenciando, né, ou vêm vivenciando, na verdade, um momento que é de certo isolamento, de certa solidão. E é um momento em que vocês têm se voltado muito para o seu interior. E por mais que isso já tivesse presente na vida de alguns de vocês, esse momento é um momento diferente. Esse é um grande sinal das pessoas para quem essa leitura que vão se conectar com essa leitura. É um momento de introspecção, mas não é uma introspecção necessariamente tranquila. É um momento em que vocês estão se vendo ser puxados por essa introspecção. Um momento na vida de vocês em que vocês, às vezes mesmo que vocês queiram estar em alguns locais, vocês sentem uma força que gera em vocês uma necessidade de distanciamento. Então muitas vezes é algo que vai até contra a vontade de vocês, mas vocês acabam admitindo que vocês sentem essa necessidade de recolhimento,
para o interior de vocês. E às vezes nós interpretamos a carta do eremita como uma certa paz interior. Mas é curioso que no caso de vocês não é necessariamente uma paz. É um processo conflituoso. Vocês são recolhidos para esse interior para vivenciar conflitos internos. E esses conflitos, eles são um processo de preparação, um processo de desenvolvimento de vocês, só que eles têm essa dualidade. Não é pacífico, mas também não é mau. Não é calmo, mas também não é uma guerra. E logo, quando a gente fala dessa questão que vocês estão vivendo agora, e que é muito forte esse sinal de que isso começou a acontecer com mais frequência nos últimos dias, tá? Eu estou falando com pessoas que isso começou a acontecer com mais frequência nos últimos dias. Essa sensação de que vocês são tirados dos seus planos, dos seus dias e levados para esses conflitos interiores. Que são conflitos que evoluem vocês, que preparam vocês, mas ainda assim são conflitos. O que traz muito essa necessidade, essa mensagem de que é preciso ver tudo isso que você está vivenciando de uma outra perspectiva. Essa ideia de que é necessário que você não use essa situação, essa vivência de conflito, como um argumento para dizer que algo está ruim na sua vida ou que a sua vida em si está ruim ou qualquer coisa do tipo. Logo, logo, fundo do maço, nós temos o 8 de paus. Logo, isso vai passar. Mas é um momento pelo qual você precisa passar. Porque é uma vivência interna que precisava ser vivida, né? Que precisa ser vivida, que estava pendente. Mas a coisa mais confortante que eu sinto nessa vivência é que ela não é simplesmente sobre você lidar com os dilemas internos que esses conflitos internos representam. É sobre você aprender que nem todo é combate, nem todo conflito é guerra, nem toda luta é briga, nem todo impasse é ódio. Para você entender que existe um equilíbrio em que mesmo as coisas mais desafiadoras podem ser vivências alegres. E é isso que a carta dos 5 de paus fala. É aquele tombo que você leva para aprender a andar de bicicleta, sabe?
ou aquelas, sei lá, aquelas quedas que você cai um monte de vezes para aprender a lutar judô e depois você diz que aprendeu a cair, sabe? Não é para te machucar. Não é porque é luta que é guerra, entende? Como no caso do judô, não é porque é uma luta que é odioso, que as pessoas ali estão tentando se machucar, não, é uma preparação. A preparação para uma arte marcial. Isso é uma coisa muito importante na sua vida, muito necessária. Viver essa preparação para a vida que te diz que mesmo as coisas mais conflituosas não são racionalmente, não devem ser racionalmente vistas sempre como uma violência, uma ameaça, porque você tem interpretado muitas coisas dessa forma, quando na verdade a maioria disso tudo é uma preparação que em breve vai se encerrar. A preparação para um caminho de ouro. E essa ideia do caminho de ouro, ela me veio muito como uma mensagem que diz assim, olha, o caminho que você está trilhando tem muito valor, ainda que não pareça, ainda que não seja tão evidente agora. O caminho que você está trilhando, ele vai te levar a coisas muito sólidas, a coisas muito duradouras e muito visíveis. Ele tem valor. Ele tem valor e ele tem propósito. O esforço que você está fazendo, o trabalho, né? Os trabalhos para os quais você está se dedicando com dedicação, com amor, com empenho, eles têm um propósito promissor. Aqui diz muito assim que você começou como aprendiz nessa caminhada, né? São pessoas que começaram como aprendizes nessa caminhada. E que terão orgulho dos resultados que vão obter. Dez de espadas, a lua, o rei de copas e o 10 de ouros. Essa preparação, essa introspecção, ela é um momento muito determinante na sua vida. Porque esse aumento da frequência esse aumento da exigência dessa introspecção para com você, o aumento do número de vezes em que ela te toma do seu dia, da sua rotina, para te levar a ser preparada, a aprender essas coisas, ela é por conta de uma necessidade de que está muito próximo. Está muito próxima uma libertação. E essa carta do 10 de espadas, ela fala que muito mais da libertação do que do fim doloroso, porque ela diz assim que vocês já passaram, eu vejo aqui que vocês já passaram pelos fins dolorosos, né? Vocês já passaram pela dor da finalização das coisas, pela dor da perda de coisas que em algum momento vocês podem ter sentido a vontade de manter na vida de vocês, mas que eram coisas que só derrubavam vocês.
coisas que eram assim degradantes, mas degradantes num sentido assim num sentido muito grave, muito. Vocês foram libertos de coisas muito ruins. E esse é um momento de mudança muito grande na vida de vocês, de saída dessa vida que vocês viveram com coisas muito ruins. Então é isso que esse momento tanto representa na vida de vocês, que essa introspecção tanto representa. E a Lua, ela vem aqui falando de coisas profundas. Aqui embaixo desse 5 de paus, ela me fala que esse processo de preparação, ele é um processo em que vocês mergulham em coisas muito profundas dentro de vocês. Principalmente na sensibilidade de vocês. Porque nós temos aqui o Rei de Copas, que fala justamente dessa transcendência para as coisas sensíveis, né? Dessa jornada mediúnica dos sentimentos. Então vocês podem estar sonhando muito, sentindo muito, justamente porque vocês estão nesse momento, Rei de Copas, em que vocês entram nessa profundeza mística e sensível. Só que o Rei de Copas, ele também fala de união mística, de união amorosa. E o 10 de ouros fala justamente de... Aqui, né, com esse Rei de Copas, ele fala muito dessa vida após a união, da boa vida após a união. Então nós podemos dizer aqui que vocês estão sendo preparados para uma união que é um caminho de ouro. Uma união com a qual vocês vão vivenciar a colheita do resultado, do bom resultado do esforço e desse trabalho de tanto propósito que vocês vieram aprendendo e realizando. A força, o 4 de paus, o 10 de paus e o 2 de paus. A mensagem aqui, ela é bem direta, porque essa carta da força, ela fala justamente para vocês serem fortes. Para vocês serem fortes, porque não é um pedido para ser forte no sentido de que vocês estejam
sofrendo e vocês tenham que vivenciar um sacrifício, em hipótese alguma. É um ser forte no sentido de vocês entenderem que esse processo é uma vivência de aquisição de uma sabedoria. Então, quando eu digo sejam fortes, é no sentido de que vocês devem ver as coisas de uma maneira mais próspera. Serem fortes para permanecer no caminho, vivenciando essa experiência de preparação, com a confiança de que tem um grande propósito e de que não é um sacrifício, de que não é porque tem um combate que é necessariamente uma guerra, e não é. Para vocês serem fortes, que logo virão dias de paz e tranquilidade. Dias de paz e tranquilidade depois desse grande esforço. E depois de tudo isso, vocês vão poder ver a vida de vocês, né? Ver as coisas, ver a realidade de vocês de uma forma mais ampla. Como se vocês pudessem realmente ver um resultado. Mas essa carta também fala sobre vocês não ficarem indiferentes. Não fiquem indiferentes à prosperidade, ao sentimento, ao caminho de ouro que é apresentado aqui. Porque a indiferença leva a gente a não viver aquilo que é bom, a não enxergar aquilo que é bom. No fundo desse maço nós temos Cavaleiro de Ouros novamente, falando de que esse caminho tem muito valor. Esse caminho que você está trilhando tem muito valor. E aqui embaixo eu não consegui deixar de ver o Sol. O Sol falando de resultado, de vitória. E o 9 de Ouros. Existe um anseio de vocês, uma necessidade de vocês por realização material também. E o 10 de Ouros fala isso, né? Aqui, com o Rei de Copas, ele fala de realização afetiva, de união, e fala de realização material. E a carta do 8 de Paus, no fundo do deck, fala de velocidade, proximidade. Mas também fala de que está tão próximo que é difícil de enxergar. Então é necessário um pouco de atenção. Não para ter uma ansiedade em relação para que as coisas aconteçam, mas para que você tenha um pouquinho de conforto nessa jornada, nesse processo que você vem vivendo. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário ou um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem.
e até mais.